pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Prof. Matwell. Hoje nós vamos fazer essa questão de número 27 do ENA. Seguindo então, a gente tem essa questão 27 que tem dois triângulos, o triângulo externo ABC, e ele vai falar dados a respeito desse triângulo que une esses vértices que eu estou marcando aqui, P, Q e R. Então, em comparação com as questões que a gente colocou dentro do assunto de geometria, essa questão aqui é mais, digamos assim, puramente geométrica. Ainda que ela requeira um pouco de cálculos, é bem menos do que as demais, né? Propriedades mais geométricas. Então, ele diz algumas coisas a respeito desses dados. Ele vai fazer uma pergunta que eu vou anotar aqui, que é a pergunta razão entre as áreas de PQR, triângulo PQR e triângulo ABC. Bom, então quais as informações que ele dá? Ele dá que o triângulo ABC é equilátero. Então a gente vai chamar, na hora de resolver esse problema aqui, a medida do lado do triângulo ABC, a gente vai denominar por A. E aqui ele dá a informação que P é tal que AP é 1/3 de A e BP 2/3 de A. Então esse daqui eu vou marcar no próprio desenho, 1/3 de A, e aqui 2/3 de A. Outra informação que ele dá é que PQ é perpendicular a BC, vai ser bem útil. Ele vai dizer também que QR, esse ponto R, ele é tal que QR é perpendicular a AC. De R é um ponto, né, de AC. E, finalmente, ele dá essa medida aqui, essa medida CR igual a raiz de 2. E ele faz essa pergunta. Bom, como que a gente pode fazer esse problema aqui? Bem, a primeira observação é você notar que QCR é o ângulo nesse triângulo QCR, ele é um ângulo de 60 graus. E aqui, como a gente tem a informação de que QR é perpendicular a AC, esse ângulo oposto ao lado QC no triângulo QCR é 90 graus. Então, esse ângulo R, Q, C, tem que ser 30 graus. Aí, sabendo que dessas duas informações, o que acontece? O que acontece é que aqui nós temos novamente 90 graus. Como esse ângulo PBQ é igual a 60 graus, a gente vai ter também PBQ igual a 60 graus, implicando que BP, que o ângulo nesse vértice aqui, também é 30 graus.
vamos usar agora essa informação. Veja que esses triângulos BPQ e QRC, eles são semelhantes, né? Vamos escrever essa informação aqui. P, Q, B é semelhante a Q, R, C. E mais ainda, né? A gente vai chegar à conclusão daqui a pouquinho que, na verdade, eles são congruentes. Mas então observa o seguinte, que nós temos aqui 2/3 de A. Como seno de 30 é igual a meio, olhando desse ângulo aqui, então a gente tem que BQ sobre 2/3A é igual a meio. E, então, multiplicando ambos os membros por 2/3 de A, a gente chega à conclusão que a medida de BQ tem que ser igual a 1/3 de A. Então, vou apagar. Ora, se a medida de BQ agora a gente concluiu que é 1/3 de A, a medida de QC tem que ser igual a 2/3 de A. Por quê? Porque justamente a soma desses dois segmentos aqui, a soma das medidas desses dois segmentos tem que dar A. Então agora a gente tem que esse aqui é 2/3 de A, esse aqui também é 2/3 de A, e aqui 1/3 de A. Como esse seno aqui é 30 novamente, aqui vai dar, apesar de a gente já saber que ele vale raiz de 2, aqui também tem que dar 1/3 de A. Porque vai ser o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, que tem que dar meio. Então a gente concluiu que aqui o RC é 1/3 de A, e 1/3 de A igual a raiz de 2. Então, A igual a 3 raiz de 2. Muito bem. Mas eu quero que vocês observem uma coisa mais importante do que esse valor do A nesse momento, que é o fato de que a gente tem aqui a hipotenusa com a mesma medida, um cateto com a mesma medida. Então, com isso, a gente conclui que esses dois catetos também têm a mesma medida, num triângulo retângulo. E, em tendo a mesma medida, nós temos que o triângulo PQR, vou anotar aqui, tá? É isósceles. E qual que é o ângulo no vértice PQ? Esse ângulo, como aqui é 90 e aqui é 30, a soma tem que ser 180, então o ângulo é 60 graus. Ora, se o ângulo é 60 graus aqui no vértice, o que sobra para as bases também vai ser um ângulo de 60 graus. Então a gente conclui que, na verdade, PQR é equilátero. Quase não está cabendo aqui mais. Bom, então basta a gente saber a medida, que é R, desse lado aqui, para saber a área. Mas a gente não vai precisar calcular a área, porque o que ele pergunta é a razão entre as áreas. Certo? E se esse lado aqui mede A, né, a gente quer saber quanto que isso aqui mede em relação a A, e aí depois de saber isso, a gente vai chegar à conclusão sobre a razão entre as áreas. E como que é essa, que se chega nessa conclusão? A razão entre as áreas vai com o quadrado
da razão entre os lados, para triângulos semelhantes, né? Como esses caras são, que ambos são equiláteros. Bom, vamos calcular então quanto que é QR, né? E aí a gente pode usar o trigonometria novamente, ou fazer uso de que QRC é um triângulo retângulo. Vamos continuar nessa vibe aqui de geometria, né? Ou relações trigonométricas. Então, pagando aqui, a gente tem QR dividido por 2/3 de A é igual ao cosseno de 30 graus. E a gente sabe que esse é um ângulo notável, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, com isso, a gente conclui que a medida de QR é igual a raiz de 3 sobre 3A. Assim, QR sobre A é igual a raiz de 3 sobre 3. Essa é a razão entre as medidas dos lados. A gente só tem que elevar isso ao quadrado para saber a razão das medidas das áreas. E elevando ao quadrado, a gente tem que a resposta vai ser 1/3, que corresponde ao item D, de difícil.